Voltamos com a notícia de frente. Olha, tem uma pergunta aqui, vou pedir para os nossos comentaristas informarem para a nossa telespectadora que ela está pedindo, por favor, me respondam. Ela pergunta, alguém pode me responder? Um dos pré-candidatos à prefeitura de Sapezal é analfabeto, como pode? Não pode, né? Eu pelo menos não sei quem é, né? Eu até pesquisei aqui rapidinho, não sei. Mas então, não pode, né? Não, ele vai ter que passar pelo crivo do Tribunal Regional Eleitoral e provar que não é analfabeto. Né? Porque a lei não... Você lembra daquele problema com o Tiririca? Falaram que era boato, aquela coisa, né? De que ele teve que provar que não era analfabeto, né? Tem até um meme interessante, mas deixa pra lá, curioso. É engraçado dele, provando que ele não é analfabeto. Vamos seguir então? Vamos falar das multas? Agora a gente fala das multas aplicadas a quem ateia fogo e acaba acarretando nos incêndios florestais. Até agora já foram aplicados, olha só, 850 milhões de reais em multas. Mas será que foram pagas? Quem vai trazer os detalhes para a gente é a Nayana Bricá. A pena para quem pratica crimes ambientais pode chegar a milhões de reais. No caso das queimadas ilegais, a multa vai de R$ 1.000 até R$ 7.500 por hectare. O contribuinte que não pagar o débito pode ser inscrito na dívida ativa do Estado. Todos aqueles que, de uma forma ou de outra, praticaram algum crime ambiental, alguma infração ambiental, melhor dizendo, ou queimada, derrubada de árvore, desmatamento irregular, plano de manejo irregular, são passíveis de sofrer uma autuação fiscal pelo nosso órgão ambiental, que é a Secretaria do Meio Ambiente, e depois sofrer um processo administrativo. Com a conclusão dele, e não pago esse débito, essa infração, vem para inscrever em dívida ativa e ele vai ser inscrito em dívida ativa e sujeito a um processo de execução fiscal. Mato Grosso tem hoje aproximadamente 1 milhão de devedores na dívida ativa. Desse total, pelo menos 150 mil são por crimes ambientais. Entre janeiro e setembro deste ano, foram aplicados mais de 850 milhões de reais em multas por crimes contra a flora e a fauna. Entre eles, desmatamento e exploração florestal ilegais, uso ilegal do fogo, degradação para conversão de solo, comércio e transporte irregular de madeira. O Instituto Centro de Vida monitora as queimadas no estado e percebeu aumento nos focos de incêndio este ano. A coordenadora do ICV acredita que a impunidade é uma das causas. Com certeza a impunidade tem um papel de destaque nisso, né? Ao longo dos anos a gente tem visto um enfraquecimento dos órgãos ambientais, sobretudo dos órgãos federais, né? Uma flexibilização das leis ambientais e a baixa responsabilização de quem comete o crime ambiental, né? No estado de Mato Grosso, a gente vê um aumento, esses anos mais recentes, principalmente depois de 2019, das multas e dos embargos, mas ainda assim não está sendo suficiente para segurar o avanço dos crimes ambientais como desmatamento e incêndios criminosos. O centro defende a penalidade para quem comete crimes ambientais, já que isso pode impedir a reincidência. Então, a gente vê que o Estado tem investido sim, mas que ainda é uma questão crítica, né? A gente está numa situação de emergência climática, né? As mudanças climáticas também agravando o quadro da situação ambiental do país e do Estado. Então a gente precisa de ações bastante enérgicas nessa área se a gente quiser controlar o desmatamento e a existência de queimadas, né, incêndios florestais. O contribuinte que for para a dívida ativa e não quitar os débitos pode ter o nome negativado e ainda sofrer outras penalidades. Ele fica impedido de fazer qualquer negociação. Acesso a bancos, porque ele não tem uma certidão negativa, de fazer contratos com o próprio Estado, de fazer entrega, por exemplo, de gado, de venda de qualquer outra mercadoria, que ele precisa de uma certidão negativa. Se ele não tiver regularizado seus débitos, ele não tem isso. Certo. Haroldo, então a gente ainda está falando sobre os incêndios no Pantanal. Vamos para o seu destaque. Parece que ficou claro para todo mundo, ou para aqueles que estão acompanhando exatamente essa trágica situação do Pantanal Mato Grossense, de que algumas tarefas não foram feitas, né?
A tarefa não foi feita por parte do governo federal, não foi feita por parte do governo estadual e não foi feita pelo IBAMA e não foi feita também por parte da população ou de alguns criminosos que acabaram taiando fogo aí, esses piromaníacos, né, que têm amor pelo fogo e prazer por isso, até pela movimentação dos bombeiros em ver o fogo pegar, o que é algo simplesmente lamentável. Mas em meio a uma situação como essa, as multas caíram de forma significativa, em torno de 22% a 23%, né? No Mato Grosso do Sul, que tem boa parte do Pantanal queimado, no total, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são 2.500.000 hectares queimados. Mato Grosso do Sul ficou com uma redução bastante significativa. No ano passado foram dadas 64 multas e esse ano, até o momento, 50 multas no Mato Grosso do Sul. Aqui também caiu bastante. O ano passado foram 364 multas contra 173 multas esse ano. E todos nós sabemos que essa falta de multas, essa falta de autuações, né, essa falta de presença da fiscalização no campo aumenta significativamente a sensação de impunidade. Ele põe fogo, não é multado, ele põe fogo de novo e por aí vai. A situação mais grave está, sobretudo, em cima do IBAMA. O IBAMA tem hoje, só para você ter uma ideia, Nayara, Lúcio e telespectador, 600 pessoas, 600 agentes apenas para cuidar de todo o território brasileiro com relação aos desmatamentos, com relação às queimadas, com relação a todas essas coisas ligadas ao meio ambiente. Quer dizer, e vem perdendo cada vez mais agentes para poder fazer esse trabalho que é fundamental de fiscalização. E tem aumentado também as tarefas administrativas no IBAMA. Então, de certa forma, não ajuda. O governo federal, com o decreto 10.424, final do mês de junho, começo do mês de julho, foi muito claro, muito cristalino na sua decisão, um decreto governamental, né, dizendo o seguinte: as queimadas estão proibidas por 120 dias nesse período por conta do tempo seco, por conta de tudo isso que nós já conhecemos, né? Quer dizer, o que o governo federal poderia fazer, de um lado era isso, e do outro, claro, aportar recursos para estados como o nosso, Mato Grosso do Sul, Amazônia, que são regiões que realmente queimam e queimam muito. Tanto é que o nosso estado do Mato Grosso é campeão em queimadas, então não é novidade para nós aqui. E uma outra falha grave, a meu ver, foi, infelizmente, por parte do governo estadual, que realmente não fez a tarefa de casa. E demorou para pedir ajuda. E demorou para pedir ajuda, né? Não estou aqui apenas para criticar, porque eu acho que o problema não é a crítica. Nós temos que criticar para aprender, para solucionar o problema, né? Já pensar para o ano que vem. O governo estadual recebeu agora 10 milhões de reais que podem ser trabalhados este ano e, de certa forma, montar uma boa política, um bom trabalho de planejamento, uma força-tarefa, unindo as instituições ligadas ao meio ambiente para poder fazer esse enfrentamento com mais planejamento o ano que vem. Porque esse ano realmente foi trágico para todo mundo e eles perceberam isso. O próprio governo estadual percebeu isso e tentou, no último momento agora, juntamente com o governo federal, tentar resolver essa situação terrível aí com relação aos animais silvestres que foram mortos, são inúmeros os animais silvestres, centenas deles, né? Enfim, a devastação é muito grande. Mas um outro fator importante é, sobretudo, essa questão do fogo frio ou do contrafogo, que deveria ter sido feito, né? Isso é fundamental que se faça todo ano e... Pode falar. Não, só complementando, professor, essa questão do contrafogo ficou bem clara numa entrevista que eu fiz lá no programa Tribuna com o Corpo de Bombeiros. Sim. Como não tem efetivo suficiente, os próprios produtores, o pessoal que mora principalmente nessas regiões rurais estão fazendo por conta própria o contrafogo e não pode, tá? Porque só quem sabe que pode fazer. Um zootecnista teve 100% do corpo queimado em Cáceres, infelizmente. E esse contrafogo, a orientação, inclusive pelos técnicos do IBAMA, né? Tem que ser de forma técnica, de forma planejada, é um fogo organizado, controlado e precisa, vou repetir, precisa ser feito a cada 2 anos, de 2 em 2 anos. Este ano, por conta dessa seca absurda, baixíssima umidade relativa do ar, mais baixo do que do deserto do Atacama, né, que é o deserto mais seco do mundo, temperaturas altíssimas, chegamos a 42,7 graus, quase que eu falei porcentagem, graus... Cara de comunicação com matemática é terrível, né? Graus,
né? Quer dizer, então essa união de fatores fez com que tudo isso acontecesse. Vamos torcer para que o ano que vem nós não tenhamos essa situação novamente. Certo, vamos então agora vamos com participação antes do Bruno, porque tem gente participando sobre esse assunto, e aí a gente segue para outra notícia que é do caso Isabelle. Vamos aqui ao WhatsApp. Bom dia. O governo federal também é responsável por multas, IBAMA. Não basta só publicar decretos, ele vem reduzindo a aplicação de multas e sua execução por conta da política. Diz aí a Elisângela de Cuiabá. E tem mais participação aqui. Bom dia, mas o Lúcio acha que o presidente tem culpa dos incêndios? De qual partido o Lúcio é para ser contra o presidente? Como é o nome do telespectador? Não deixou. Não se identificou. Não. Bom, então, ao telespectador anônimo, não é isso? Ele tem o direito de não se identificar, né? Mas aí eu tenho que chamar ele de senhor anônimo, né? Telespectador anônimo, né? Eu vou lembrar aqui de uma música antiga, né? Não é da minha época, né? Eu vi no Google, entendeu? A música falava assim, cartas na mesa, verdade, franqueza. Então, para o telespectador aí agora, ele vai saber a verdade. Ele pergunta aí em qual partido eu sou filiado. Telespectador anônimo, eu não sou filiado a partido nenhum. E algum tempo atrás aqui, não faz muito tempo, eu dei uma informação aqui, até de repente eu tive colegas que falaram, não sei se você tinha que ter dito isso, né? Eu não sou filiado a partido nenhum e votei no presidente Jair Bolsonaro, né? E como uma grande parte dos brasileiros que votaram nele, porque é o seguinte, porque ninguém aguentava mais aquela roubalheira, né? Dos integrantes do PT, MDB, PTB, PP, né? Então é o seguinte, e já elogiei aqui no início do programa, o combate intransigente do atual governo federal em relação à corrupção. Agora é o seguinte, a função nossa aqui é de informar e formar. Isso. E para formar, a gente tem que opinar, né? A gente tem que se mostrar, né? Até para ajudar o telespectador a formar o raciocínio dele, um entendimento melhor das coisas. Ele pode ter uma opinião, pode ter uma convicção, mas é sempre ter um outro lado, né? Claro. Não é isso? Então, mas só respondendo a pergunta aí do telespectador, com todo respeito, né? Aceito a observação dele, mas não sou filiado a partido nenhum. Certo, vamos agora ao Bruno Pinheiro, ao repórter Bruno Pinheiro, que ele vai trazer informações sobre o caso Isabelle Ramos. E o Bruno gravou uma entrevista exclusiva com a mãe da Isabelle, a Patrícia Ramos. Bruno, bom dia de novo, né? Você volta aqui com a gente. Conta para os nossos telespectadores o que a Patrícia falou nessa entrevista. Na verdade, Nayara, uma longa entrevista. A mãe da Isabelle abriu as portas da casa mais uma vez e nós estivemos lá dentro. Uma conversa longa que teve um pouco de tudo. Emoções, expectativas, o que ela esperava do ano de 2020 e falou também sobre o aniversário de 15 anos da Isabelle. Nós temos uma pequena parte do que disse a mãe da Isabelle, mas a entrevista completa durante os nossos telejornais, né? Durante a hora do almoço hoje, no Cadeia Neles e também no Balanço Geral. Ela recebeu, assim, com muita indignação o que aconteceu nas últimas horas, inclusive rebateu uma fala de Marcelo Sestari. Veja. Mudou tudo, mudou tudo. Mudou a minha visão de futuro, meus planos mudaram. O Marcelo pôde comemorar os 15 anos dos filhos, enquanto que eu não vou poder comemorar os 15 anos da minha filha. O quarto da minha filha já está pronto, mas falta ela. O meu filho, que acredito que foi o mais prejudicado nisso tudo, perdeu a única irmã, a companheira dele, a amiga. Porque o pai também, ele já perdeu. Então, ele só tem a mim.
Então, eu fico sem palavras para dizer o quanto nós estamos sofrendo com a ausência da Isabelle. Essa é uma reportagem que você vai acompanhar ainda hoje aqui na Vila Real, Record TV, hora do almoço, às 10h50 da manhã. Ela revela outras informações e conta como era aquela relação entre mãe e filha, mas a mãe de uma adolescente cheia de sonhos e que às vezes achava que iria seguir uma ideia, mas recebia uma correção amorosa de mãe. Todos os detalhes, realmente, o sofrimento da mãe da Isabelle e também o outro lado, como está acontecendo, o que entende a justiça, o que deve acontecer com a menor que ficou internada 12 horas e logo depois ela foi liberada. A mãe da Isabelle fala também sobre o comportamento de como a jovem chegou usando toda a estrutura de segurança e que logo depois a nossa equipe também acompanhou que uma jovem também da mesma idade chegou algemada e sem nenhuma escolta. Essa reportagem completa a gente exibe às 10h50 da manhã aqui na Vila Real. Nayara. O Lúcio quer fazer uma pergunta, Bruno. Espera um pouquinho aí com a Bruno, gente. você que está acompanhando este caso aí desde o início, a minha pergunta é o seguinte, teve lá a decisão da juíza, que foi por uma internação da atiradora lá que matou a Isabelle por 45 dias. E aí o seguinte, aí teve uma decisão posterior na segunda instância, onde o desembargador cassou a decisão da juíza, deu um HC para a menor que atirou em Isabelle. Agora, nessa decisão do desembargador, tem alguma referência? Essa é a minha dúvida. Eu ouvi isso, mas fiquei em dúvida. Acabei não lendo essa decisão do desembargador. Lá tem alguma referência nessa decisão que concedeu o HC, o habeas corpus, de que a morte de Isabelle não teria sido um crime tão grave? Tem isso lá, Bruno? Exato. Sim, Lúcio, existe sim essa referência. A mãe da Isabelle rebate, inclusive, isso. Ela fala nesta entrevista, eu fiz essa mesma pergunta à mãe da jovem que morreu. Nessa decisão, ele diz que o que aconteceu não é muito grave. O que aconteceu, ou seja, a vida da Isabelle Guimarães Ramos ser ceifada, isso não é muito grave. Pois é. Não deixa, chama atenção, né? Quer dizer, chama muito a atenção essa questão aí. Porque, espera aí, foi uma morte. A menina morreu, né? Uma adolescente de 14 anos. Nós acabamos de acompanhar aqui a mãe dela, a empresária Patrícia Ramos Guimarães, falando sobre isso, que é muito difícil, está muito difícil para ela viver sem a filha. Olha aí, ela acabou de falar isso aqui. Lúcio, Então é o seguinte, como é que esse crime pode não ser grave? Não é grave. Não existe isso. Não é grave. Aí é o seguinte, será que crime foi? Que crime foi cometido por aquela? Estou curioso agora, daquela outra menor que entrou pela porta da frente lá no Pomeri, segundo a informação, algemada, não é isso? Algemada. Qual foi o crime dela? Quer dizer, deve ter sido, sim, algo terrível, né? Muito mais grave. Porque é o seguinte, no caso aí da Isabelle, a atiradora, a que a polícia disse que o tiro foi intencional, entrou lá pela porta do fundo, né? Eu não estou aqui querendo condenar ninguém, não. Estou só fazendo uma comparação. Não foi crime grave? E o dessa moça que entrou pela porta da frente? Foi o quê? Foi gravíssimo? Porque ela teve um tratamento diferente, não é? Teve um tratamento diferente. E olha, eu quero só destacar rapidinho e quero só parabenizar o Bruno. Eu estava falando aqui para os dois que não sei se eu conseguiria terminar essa entrevista. Porque como mãe, olhar para a Patrícia e ver que nunca mais ela vai ter a felicidade, ela nunca mais vai sorrir com felicidade, porque, olha, eu não consigo nem imaginar, não dá para falar o que deve ser perder um filho e perder dessa forma. Vamos falar de forma
filosófica, né? Para entender, tentar entender, porque a filosofia funciona como um grande bisturi para a vida, para você tentar entender os acontecimentos, os fatos, a realidade. O que esta mãe está sentindo, de todas as dores, é a pior delas. É a dor da alma, a dor da perda, a dor que não tem mais volta, né, de retorno. Essa dor, só existe uma anestesia, o tempo. O tempo vai anestesiar. Mas não vai passar. Mas não vai passar. Não vai passar. Não vai passar, Lúcio. Está entendendo? E a dor dela, no caso aí, só e dependendo da concepção que esta mãe tem de morte, porque cada um tem uma certa concepção, né? Se ela tiver uma concepção estoica, por exemplo, com base estoica, do estoicismo, de uma escola helênica filosófica importante, a dor será bem menor, mas continuará lá do mesmo jeito. Mas filho, olha, eu acho que, desculpa, não estou descredenciando, tá todo estudo, mas filho, gente, e dessa forma não tem como curar, é uma ferida aberta para o resto da vida, fica só aqui. Não tem como a minha curar, solidariedade a essa mãe, né? E todas as mães que também já perderam seus filhos. E a dor da Patrícia, né? É muito maior ainda, Haroldo. É muito grande. Maior ainda pelo seguinte, porque ela não perdeu apenas uma filha, ela perdeu uma filha de forma trágica. De forma trágica. Ainda tem esse. Foi arrancado. Ainda né? tem esse agravante. Né? Ela não perdeu um filho, né? Por um acidente de carro, sei lá, por uma doença, né? Ela perdeu a filha numa tragédia. Então, essa daí é a questão. Como ela mesma já disse, a filha saiu de casa para fazer um bolo. E depois o seguinte, ela foi reencontrar a filha no Instituto Médico Legal. Olha, é isso? Com um tiro na cara. Exatamente. No rosto. Vamos respirar, mudar de assunto. E claro que você acompanha essa entrevista completa no Cadeia Neles, tá, gente? Às 10h50 aqui na TV Vila Real. Agora a gente vai ao vivo com o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer para a gente os dados da Covid-19 aqui em Mato Grosso, os dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, Antônio, tudo bem? Bom dia, Nayara, tudo bem? Bom dia, Lúcio, Haroldo e a você que acompanha a notícia de frente. Vamos ao painel 193 da Secretaria Estadual de Saúde sobre a Covid-19 em Mato Grosso. Total de pessoas infectadas desde o início da pandemia em março até ontem, 110.705, 22.149 delas em Cuiabá. Só nas últimas 24 horas, 1.263 novos infectados pela doença. Entre os confirmados, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco do DEM. Na terça-feira, ele teve um mal-estar, fez o teste rápido para Covid, deu negativo. Teve que fazer aquele teste Gold, o teste ouro, que é o RT-PCR, que faz aquela coleta no nariz, e aí deu positivo para Covid-19. É o 8º deputado estadual que contrai Covid aqui em Mato Grosso. Dilmar está em quarentena, se recuperando na casa dele no município de Sinop, no norte do estado. Total de pacientes que foram infectados pelo coronavírus e se recuperaram, 91.342. Destes, 14.794 em Cuiabá. Pessoas em isolamento domiciliar no momento em Mato Grosso, 15.355. Pacientes com Covid hospitalizados em Mato Grosso, 845. 458 em enfermarias, um total aí de 29% de taxa de ocupação e 387 em UTIs, taxa de ocupação de 61%. Pessoas falecidas que pegaram o coronavírus, não resistiram e morreram em Mato Grosso. 3.226 pessoas, 872 delas em Cuiabá. Somente nas últimas 24 horas, foram mais 22 óbitos. Nayara, Lúcio, Haroldo, é com vocês.
Obrigada, viu, Antônio, pelas suas informações. Um ótimo dia. Então, a gente tem aí, né, os dados, o coronavírus continua e as pessoas não podem relaxar, viu, gente? Senão, infelizmente, muitas vidas vão embora. Tudo bem. Estão relaxando, infelizmente. Tudo tem que continuar, mas, por favor, se cuidem. Vamos para o intervalo, rapidinho, a gente já volta com a notícia de frente.